Então a restauração, a promessa vai se cumprir. E desde antes de ontem, estamos fazendo, vô Moisés, os anúncios YouTube para divulgar os vídeos em hebraico, em árabe, em malaio, indonésio. Reativamos aqueles que demos uma pausa, porque tem irmãos que estão doando, então agora reativamos com força. E só em 24 horas, 1.000 pessoas chegaram a clicar, quero saber mais, quero a Bíblia, ou quero o caminho a Cristo. E entraram na página. E agora dá para ver quantas pessoas tem online no momento. Ó. Da Índia tem 4 pessoas nesse momento fuçando na página do MV. Agora, nesse momento, lá da Índia, 4. De Israel tem 2. Do Brasil tem 1. Arábia Saudita, Holanda, Alemanha, Paquistão e Sri Lanka. Porque do Paquistão eu ativei ontem uma nova língua que se chama Farsi ou Persa. Agora tem 7 pessoas da Índia, aumentou da Índia. Tem todas essas pessoas aqui online. Tá? Na Índia tem a língua Hindi e tem a língua Tamil, que se fala no sul da Índia, e ali eu adaptei o conteúdo para público hindu, porque eles ali não são muçulmanos, mas hindus. Então a ideia é nós fazermos, pela graça de Deus, uma grande obra. Olha só, eu vou ler aqui um texto de Ellen White, que diz assim, um grande trabalho será feito em pouco tempo. Em breve será dada uma mensagem designada por Deus que se transformará em um alto clamor. Não começa com um alto clamor, mas vai se transformar no alto clamor. Esta mensagem. Então Daniel se colocará em seu lugar para dar o seu testemunho. Daniel, né? Pois é. Então, eu espero que Daniel e também Davi da Bíblia ressuscitem, porque aparentemente, quando Daniel morreu, assim no finalzinho do livro de Daniel, diz ali, você vai estar no seu quinhão. Deus não falou isso para nenhum outro que foi morrer, né? Sossega, você vai ressuscitar no fim dos dias no seu quinhão. Tem alguma coisa especial. Por que ele falou isso e não para Moisés, não para Abraão, né? Então Daniel se colocará em seu lugar para dar o seu testemunho. Grande trabalho em pouco tempo. Então tomara Deus que muitas pessoas façam esse tipo de ministério para que possa ser feito mais trabalho em pouco tempo e se transformar em um alto clamor. E hoje eu vou resumir para vocês um pouquinho do novo capítulo que eu escrevi do livro Nova Luz, em que fala um pouquinho. Vocês lembram que lá em Romanos 9, 10 e 11, Paulo fala: terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Então isso é surpreendente. E olha só, sobre as 10 tribos, Damares, agora vamos falar dessas 10 tribos. Quantas tem aqui aparecendo? Rubem, Simeão, Judá, Isacar, Zebulon, Efraim, e embaixo tinha outras 6. Então vai dar 12. Mas por que 12? 10 estavam no norte e 2 embaixo, que é Judá e Benjamim eram do sul. E as 10 tribos do norte fizeram muito mal, mais castigo para eles, então tem que ir lá cativo, mais cedo. Judá e Benjamim continuaram fiéis e por isso Deus deu mais tempo para eles. Mas essas 10 foram lá longe para a Síria, Nínive, onde hoje é o Iraque, e se espalharam. Vamos ver rapidamente. Maps. Isso aí é muito importante, eu acho. Sem vontade sobre isso. Aqui, vamos para cá para a Síria. A Síria ou Síria? Os dois. A Síria. A Síria fica aqui à esquerda, tá vendo? Mas só que a Síria, antigamente, é onde hoje é o Iraque. Bagdá é a capital.
E aqui fica Nínive mais no norte. Então as 10 tribos foram para cá e depois elas foram meio para cá, nessa direção. Afeganistão. Ó, aqui, ó, Afeganistão. Essa cidade aqui é onde fica aquelas... Nessa região, fica aquelas 12 tribos... Não, Manassés, Efraim... que eles ali tem, é meio que aqui o polo, mas é ao redor disso. E diz que outros foram lá para a China também. É a dispersão. E olha só o que Ellen White diz sobre essas 10 tribos que foram muito rebeldes e impenitentes. A eles não foi dada nenhuma promessa de completa restauração. Depois de 70 anos vão voltar. Não, isso foi só para Judá e Benjamim. Para essas 10, nenhuma promessa. Até o fim do tempo eles deveriam ser errantes entre as nações. Mas, por intermédio de Oséias, foi dada uma profecia que punha perante eles o privilégio de ter uma parte na restauração final, que deve ser feita para o povo de Deus. Não é pelo povo de Deus, para com eles, mas é para o povo de Deus no fim da história da terra, quando Cristo aparecerá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por muitos dias, as 10 tribos ficariam sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem estátua. Mas depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor e a Davi, seu rei. Interessante, Davi vai ser o rei deles. E por que isso é importante saber hoje? Os 144.000 não são de cada tribo de Israel, de Isacar, 12.000, Benjamim, 12.000, Zebulon, 12.000. Total, 12 vezes 12, 144. Uau, então a Betsy vai pertencer a qual tribo, Betsy? Vamos saber, mas... Ou Benjamim ou outra, né? Então isso pode ter alguma coisa a ver com a restauração. E vocês lembram que lá em Ezequiel 37, aqueles ossos... Vocês viram no vídeo os ossos se mexendo, Irani? Não. Então, quem sabe a gente vai ver em algum momento essa animação dos ossos. Acho que dá para eu mostrar rapidinho. Que é... Mas mostra inteiro. deixa o pai decidir. hebraico. שלום, ברכות מברזיל. אנחנו מצרים ששומרים על שבת. אנו אוסרים אכילת בשר חזיר. Aqui, ó. וכל מה שחוק האל הקדוש, כפי התורה. Não vi tudo desse. אנחנו אוהבים את הבורא, ולכן מתאמצים לשמור. Aqui estão eles indo para o exílio, não estão, com mulheres e crianças tendo que caminhar. Tchau, cidade. Essa cidade não é tão grande como Jerusalém. Talvez a Samaria, Siquém. Olha lá, os ossos, o vale dos ossos secos, Moisés, o vale dos ossos secos. E soprou neles o fôlego, e entrou. E Deus disse assim lá, vocês vão ressuscitar das vossas sepulturas, e saireis dos túmulos. Então, Ezequiel 37 fala de uma ressurreição especial. Os 144.000 a 12.000 das 12 tribos de Jacó. Será que pode ser que as bases desse grupo seleto estariam em israelitas literais e outros não israelitas vindo a se enquadrar em uma dessas tribos? Olha só o que diz Ellen White. Haverá muitos conversos entre os judeus. E esses conversos ajudarão a preparar o caminho do Senhor e fazer no deserto o caminho direto para o nosso Deus. Não lembra um pouquinho João Batista? Aplanai.
E não vai vir o segundo João Batista ou o terceiro Elias? Não está profetizado que vai vir alguém? Ellen White diz que por um lado é o povo de Deus, mas por outro lado ela diz alguém virá, singular. Então, fazer um caminho plano. E aí ela diz, judeus conversos hão de ter parte importante a desempenhar nos grandes preparativos a serem feitos no futuro para receber a Cristo, nosso príncipe. Nascerá uma nação em um dia, diz ela. Como? Por homens que Deus designou se converterem à verdade. Gente, olha só. Isaías 66. Vamos dar um pulo ali em Isaías 66, porque ela usa um termo de Isaías 66. Nascerá uma nação em um dia. Isaías 66, verso 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Porque é uma coisa sobrenatural, uma coisa fora do comum. Poderia fazer a terra dar a luz em um só dia? Ô Dani, como é que se chama a terra dar a luz em um dia? Ressuscitar pessoas. Isso, ressurreição. Quando a pessoa ressuscita, a terra deu a luz. Nasceria uma nação de uma só vez? Então, olha só, Ellen White diz que judeus se convertendo, a parte azul aqui, ó, vai nascer uma nação em um dia. É uma expressão de Isaías 66. Nascerá uma nação de uma só vez. E antes disse, a terra dará luz. Ah, então os dois israelitas fiéis ressuscitados, ossos juntos, e depois também conversos. Quando os judeus verem isso, muitos vão se converter. Não, isso... Como? Aonde? Tal. Aí eles vão estudar e vão se converter como em um dia. Pentecostes. Ellen White diz assim, ó. Nascerá uma nação em um dia, se referindo a judeus conversos. Futuro de Ellen White, profecia. Como? Por homens que Deus designou se converterem à verdade. Nascerá primeiro a erva, depois a espiga. Isso aí é um pouquinho, para mim ainda não entendi direito por que ela cita isso. Será que é porque não vai ser de uma só vez? Vai ser um pouco gradual. Não sei, mas aqui dizem um dia. Será que um dia é um ano? Vamos agora continuar a leitura aqui, ó. Isaías 66, citado acima, mostra dois ajuntamentos. O segundo é o ajuntamento do alto clamor, que está lá no verso 19, vários versículos depois. Mas os versos 8 a 14 mostram a nação que nasce em um dia, conforme o texto acima, que é composta, pelo menos em parte, de judeus conversos. Ó, fazer a terra dar a luz em um dia, ressurreição. Nasceria uma nação de uma só vez, então, conversos. Os dois. Mas um versículo antes fala interessante, ó. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz um filho homem. Então, primeiro uma pessoa e depois uma multidão, ressurreição e conversos. Quem será que é esse filho? Ó, repare que a palavra filho, nós vamos ver daqui a pouco, está no singular. Agora, Você diz ressurreição, mas não pode ser com novos conversos? É porque Ezequiel 37, abramos lá rapidamente. Ali diz que isso é uma profecia que também tem que se cumprir. Ezequiel 37. Ezequiel 37 é o famoso capítulo do Vale de Ossos Secos, que também tem conotação espiritual. Ellen White comenta que nós estamos mortos em ofensa e pecados. Mas, verso 12, depois que ele profetizou e viu isso acontecendo, Filho do homem,
Esses ossos são toda a casa de Israel. Então, quem que são esses ossos, Dani? São toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: os nossos ossos secaram, se pereceu nossa esperança, estamos de todo cortados. Perdão, esse é o verso 11, agora o 12. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu vos abrirei as vossas o quê? Sepulturas. Então é uma profecia que ainda tem que se cumprir, mortos. Sim, das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E quando eu vos abrir as sepulturas e delas vos fizer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou Jeová. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, Jeová, o falei e cumpri. E depois fala, ó, a parábola dos 2 cajados, Judá e o Reino do Norte, que se juntam, que são os versos 16, 17 e 18 e 19, até verso agora o 21, olha só. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde eles foram, Afeganistão, Paquistão, Índia, Mongólia e tudo, e os congregarei de todos os lados e os introduzirei na sua terra. E farei deles uma nação na terra, os montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão 2 nações, nem de maneira alguma se dividirão por futuro em 2 reinos. Nem se contaminarão com os ídolos. E no verso 24, quem que aparece? Davi. Davi. Davi não pode ser Jesus? Não, Jesus é o filho de Davi. E esse Davi, Ellen White disse que vai se cumprir na reunião das 10 tribos. Olha só. Opa, onde é que estamos? Vou dar um pouquinho menos um. Olha aqui, nesse texto de Ellen White que a gente viu antes, falando as 10 tribos. Não foi dada nenhuma promessa, mas no fim do tempo, eles vão ter o privilégio de ter uma parte na restauração que deve ser feita para o povo de Deus. Não é que nós vamos fazer um trabalho missionário para eles. É. Eles que vão fazer para nós. Eles. Então tornarão e buscarão ao Senhor e a Davi. Profetas e reis. Finalzinho de Profetas e Reis fala, olha, Deus, e lá em Romanos Paulo diz, Deus não rejeitou o seu povo. É verdade, mataram seu filho, isso aí teve consequências, mas Paulo diz lá em 3 capítulos que, por causa da promessa que ele fez a Davi, a Abraão, a Isaac e Jacó, ainda tem alguma coisa lá. Ellen White diz que o povo vai se converter em um dia, e aí que entra, Irani, o valor dos apócrifos. Por que Ellen White disse que é importante os sábios dos últimos dias conhecerem? Vi que os apócrifos são o livro escondido e que os sábios desses últimos dias devem entender. Por que será? Agora vamos ler um trecho que primeiro a gente pensava que era Jesus também. No primeiro estudo, não sei se você lembra, Miriam, a gente estudou com o Vinícius aqui na mesa, partindo do pressuposto que é Jesus, depois dos 1000 anos, sobre o monte que sopra sobre os ímpios e eles morrem. Mas o problema é que depois aparece mais uma multidão que segue, e essas são as 10 tribos. Peraí, então não pode ser depois dos 1000 anos. Vamos reler então esse sonho do homem que sai do mar, tendo essa possibilidade em mente. E vai dizer que são 10 tribos, aparecem aí e tal. Aconteceu que depois de 7 dias tive um sonho de noite, e eis que se levantou um vento do mar que moveu todas as suas ondas. E olhei, e eis que aquele homem se fortaleceu com os milhares do céu. Então o homem, tendo visões, se fortalecendo com os anjos, e voltando-se ele para olhar, tremiam todas as coisas que se viam debaixo dele. Moisés, quando teve 40 dias de visão e contato com Deus, o rosto brilhou. Esse aqui, as coisas até tremem debaixo dele. E sempre que a voz saía de sua boca, todos os que ouviam a sua voz queimavam, assim como a terra desmorona quando sente o fogo.
Ok, esse homem saiu do mar. E depois disso olhei e eis que se juntou uma multidão de homens inumeráveis dos 4 ventos do céu para subjugar o homem que saíra do mar. Guerra contra ele. Mas eu vi, eis que ele havia escavado uma grande montanha e voou sobre ela. Interessante. Voou no topo de uma montanha. Mas eu tentei ver a região ou lugar onde a colina foi esculpida e não pude. Isso é um mistério. Onde vai ser Sião no tempo do fim? Né? Não pôde ver. Depois disso eu vi, eis que todos os que estavam reunidos para subjugá-lo estavam com muito medo e ainda assim resistiam à luta. Lembra, Dani? Guerra contra ele, vamos atacar no topo da montanha. Mas eles têm medo. Mas eles ainda assim queriam lutar. E eis que ao ver a violência da multidão que chegava, ele não levantou a mão, nem empunhou espada, nem qualquer instrumento de guerra. Mas somente eu vi que ele enviou de sua boca o que, Dani? Como se fosse uma rajada de fogo, e de seus lábios um hálito flamejante. De sua língua ele lançou faíscas e tempestade. E todos se misturaram, a rajada de fogo, o hálito flamejante e a grande tempestade, e caiu com violência sobre a multidão, que estava preparada para lutar. E queimou todos eles. Não parece um pouco com o cenário de Elias? Que vieram pessoas querer, né? Não eram amigos de Elias. Vem, desce daí, Elias. E o que aconteceu? Caiu fogo do céu e matou. Lembra? Elias. Sim, lembra também depois do milênio. Não pode ser depois do milênio. É porque vai acontecer mais coisa agora, que as pessoas não morrem. É só um grupo de pessoas que morrem. Não é todos. Olha só. De modo que, de repente, de uma multidão inumerável, nada foi percebido, mas apenas poeira e cheiro de fumaça. Quando vi isso, fiquei com medo. Agora a história continua. Depois vi o mesmo homem descer da montanha e chamar outra multidão pacífica. Foi aí que o Vinícius e eu... peraí. Os ímpios não queimaram? E muita gente veio ter com ele, pelos que alguns se alegraram, outros se entristeceram e alguns deles foram amarrados. Não é estranho? Não pode ser depois de 1000 anos. E outros trouxeram alguns dos que foram oferecidos, e então eu estava doente de grande medo e acordei. E acabou então esse sonho. E ele fala: ó anjo, ó Deus, mostraste ao teu servo essas maravilhas desde o princípio, e consideraste-me digno de receber a minha oração. Mostra-me agora a interpretação desse sonho. E aí, tem alguns versos que falam, que pula, né? 10 versos. Aí vem o anjo Uriel e fala a interpretação. Enquanto viste um homem subindo do meio do mar, quem que é? Será que é Jesus? Este é aquele a quem Deus o Altíssimo guardou um grande tempo, que por si mesmo livrará a sua criatura, e ele deve ordenar aqueles que são deixados para trás. Interessante. E quanto ao que viste, que de sua boca saiu um sopro de vento, sopro e o fogo e tempestade, e que ele não empunhava espada nem qualquer instrumento de guerra, mas que a investida dele destruiu toda a multidão que veio para subjugá-lo, na verdade, no final, esta é a interpretação. Eis que vem os dias em que o Altíssimo começará a livrar os que estão sobre a terra, e ele virá para o espanto dos que habitam na terra. E um se engajará a lutar contra o outro, uma cidade contra outro, e um lugar contra o outro, um povo contra o outro, um reino contra o outro. E chegará o tempo em que essas coisas acontecerão, e os sinais que eu te mostrei antes acontecerão. Então meu filho será declarado a quem viste como um homem ascendendo. Foi por isso que eu fiz o elo, a ligação com Isaías 66, que diz assim, um filho homem. Primeiro tem que vir um filho antes da multidão. E usa a expressão um filho, não fala um justo. Um filho será declarado, e quando todo o povo ouvir sua voz, cada homem deverá em sua própria terra deixar a batalha que trava um contra o outro. Então parece que
como se fosse a Terceira Guerra Mundial, lutas, né, as ondas do mar, e de repente acontece isso e a guerra para. Cada um para o que estava batalhando, e uma multidão inumerável se reunirá, como tu os viste, desejando vir e vencê-lo pela luta. Mas ele estará no topo do monte Sião. Interessante. E Sião virá e será mostrada a todos os homens, sendo preparada e construída, como tu viste a colina esculpida por mãos. E este meu filho repreenderá as invenções perversas daquelas nações. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitas pessoas. E eles converterão suas espadas em reis de arado, Isaías, que por sua vida perversa caíram na tempestade. E porá diante deles seus maus pensamentos. Vai repreender, como o segundo Elias, João Batista, não repreendeu Herodes. E os tormentos com os quais começarão a ser atormentados, que são como uma chama, e ele os destruirá sem trabalho pela lei que é semelhante a mim. Interessante, pela lei que é semelhante a mim. Ellen White diz que os 10 mandamentos, as tábuas da lei que foram escondidas, essas tábuas de pedra, serão mostradas ao mundo como testemunho. Então aqui, aparentemente, essas leis vão estar com esse homem, porque são destruídas pela lei que é semelhante a mim. A lei é um reflexo do caráter de Deus. E quanto ao que viste, que ele reuniu outra multidão pacífica para si. Por que fala pacífico? Essas são as 10 tribos. Aqui está a interpretação do sonho, Irani. Se fosse depois de 1000 anos, não faria sentido agora 10 tribos que foram levadas cativas para fora de sua própria terra no tempo do rei Oséias, ou seja, literal, Salmanasar, rei da Síria, levou o cativo e ele os carregou sobre as águas. Eu acho que aqui é sobre a correnteza, que é o Eufrates, né? Cruzaram o Eufrates. E assim eles entraram em outra terra. Mas eles tomaram esse conselho entre si, que eles deixariam a multidão dos pagãos e foram para um país distante onde a humanidade nunca habitou. Aí não entra aí os americanos. Pode ser, ou seja, já vão, para que eles pudessem guardar seus estatutos que eles nunca guardaram em sua própria terra. Vamos sair daqui, aqui é muçulmana, não dá para a gente guardar nossos estatutos de Deus aqui, vamos embora. Entraram no Eufrates pelas passagens estreitas do rio. Eufrates se secando aparece em Apocalipse, mas também, por outro lado, pode ser o Eufrates que fala lá em Isaías, que ele vai transformar em 7 correntes o rio, para que pudessem passar a pé enxuto. Pois o Altíssimo então mostrou sinais para eles e parou o dilúvio, ou parou a correnteza, até que eles tivessem passado. Pois por aquele país, por um longo caminho a percorrer, ou seja, de 1 ano e meio de caminhada. Então, 1 ano e meio, suponhamos, vamos fazer rapidamente ao vivo aqui o cálculo. Em um dia dá para caminhar, digamos, pelo menos 20 quilômetros, concorda? 20 vezes 360, que é 1 ano, vezes 1,5. Dá 10.000 quilômetros. Isso se eu contar... tira o sábado. Então, 52 menos 52 sábados e menos de meio ano, digamos 26 sábados. Dá 10.722. Essa é uma aproximação, né? A pessoa aqui caminha 20 km, pode ser que seja 25 ou 15, mas vocês concordam, então, que esse lugar que eles vão caminhar não pode ser aqui no Oriente Médio, concorda? Seja 9.000 quilômetros, seja 11.000 quilômetros, não pode ser aqui. Porque aqui tem, digamos, 1.000 só, 2.000, entendeu? Não, tem que ser mais longe, 1 ano e meio de caminhada. Então pode muito bem alcançar as Américas, 10.000 quilômetros, nesse raio, longe. Mas aqui não diz que eles vão caminhar
1 ano e meio, mas é uma distância. Havia um longo caminho a percorrer, ou seja, de 1 ano e meio. E a mesma região é chamada de Arsarete. Não existe, já pesquisei no Google. Nosso sítio, Arsarete. Pois é, Deus vai escolher qual é esse lugar. É um lugar onde nunca ninguém morou. E esse nome significa alguma coisa? Pois é. Etimologia. Arsarete. Foi sugerido porque foi tomado. Aqui a gente poderia traduzir para o português, se quisesse. Você que está no vídeo aí pode dar pausa. Mas enfim. Aonde Deus escolher reunir o seu povo, mas é num raio de 10 mil quilômetros aproximadamente, numa das Américas. E depois ele vai reter as fontes da corrente de novo, para que eles possam passar de volta. Digamos que é aqui, Afeganistão, vão passar pelo Eufrates, que é o que divide para com Israel. Eles tinham que cruzar o Eufrates. Vão andar nesta direção e em algum momento eles vão ter que voar, porque não dá para chegar a 10 mil quilômetros nem para o sul da África aqui. Eles vão ter que voar e ir para algum lugar longe. E é por isso que lá em Isaías 60 diz, depois que os teus filhos virão de longe, diz assim: quem são esses que vêm voando como pombos para as suas janelas? Eis que as ilhas me aguardarão. Eles vão ter que vir voando para algum lugar. Então, e depois disso, lembra que lá em Isaías 60 diz que eu os enviarei às nações, a Tarsis, a Pul e Lude. Eles vão voltar para pregar o alto clamor para os seus contemporâneos, para os seus conterrâneos. Janela 1040. Faz parte da janela 1040. Então eles vão voltar, que é o finalzinho de Isaías, que vão enviar a Tarsis, Pul e Lude, aos que atiram com arco, quer dizer, primitivos, e vão pregar ali o evangelho, o alto clamor, e vão trazer uma oferta a Deus. Então, para onde que eles foram, a gente não sabe, mas a gente sabe que Davi vai ser ressuscitado, porque, pelo menos essa é a minha suposição, porque não fala alguém no espírito e poder de Davi, né? Mas o próprio Davi. Quando fala que Elias vai vir, não foi o próprio Elias que ressuscitou, mas é porque disse no espírito e poder de Elias. Entendeu? Então, a gente tem que interpretar a Bíblia o mais literal possível, né? Então eu paro do pressuposto, quando diz que Daniel vai ressuscitar. E lá em Filadélfia diz, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha. Então abriu a casa de Davi, que é esse governo temporário aqui de Arsarete, Sião, não sei aonde. E aí Deus vai fechar de novo. E fecha e ninguém abre. O que é essa chave de Davi? A chave da casa de Davi. Isaías 22, verso 2 diz: a chave da casa de Davi. O governo está sobre seus ombros. Ou seja, porei a chave da casa de Davi sobre seus ombros. É uma responsabilidade, uma incumbência. Quem melhor para governar o povo de Israel do que Davi, que já governou no passado? E Deus falou para Davi: eis que eu te edificarei uma casa. Será que Deus quis dizer uma casa de paredes? Ele já tinha uma casa de cedro. E foi por isso que ele quis construir o templo. Mas lá em 1 Crônicas 17, Deus falou: não, Davi, não é você que vai construir o templo. É teu filho. Mas eu vou te construir uma casa. Lembra disso? Aí ele ficou tão feliz: você vai construir uma casa para mim? Muito obrigado. É uma casa espiritual. É a chave da casa de Davi. É uma promessa especial. Davi já tinha uma casa física. Então vamos continuar a leitura aqui, ó. A multidão com paz. Por que fala multidão pacífica? Porque para quem vê e vê uma multidão no deserto caminhando, vai se lembrar de exército, não vai? Milhares de pessoas andando pelo deserto. Não, mas calma, eles vêm em paz. É uma multidão pacífica. Então vão reter
de novo Eufrates, mas os que ficaram do teu povo são os que se encontram dentro das minhas fronteiras. Também deles tomarei alguns para serem sacerdotes e levitas, quem sabe 144.000. Agora, quando ele destruir a multidão das nações que estão reunidas, ele defenderá seu povo que resta. E então lhes mostrará grandes maravilhas. Aí acabou a interpretação. Ele quer saber um pouco mais sobre o homem que sai do mar. Lembra que Daniel também quis saber um pouquinho mais sobre aquela besta especial? Só que Deus não deu mais luz assim, ó, mais detalhes, então, já que você pediu. Não. Meio que, ó, eu já falei, isso que eu quis dizer. Assim como tu não podes procurar nem conhecer as coisas que estão no fundo do mar, assim também nenhum homem na terra pode ver meu filho ou aquele que estão com ele, senão durante o dia. Como assim durante o dia? Quando há luz sobre o assunto. Jesus falou, andai enquanto tendes luz, porque a noite vem. Ou seja, enquanto vocês têm essa luz, esse conhecimento, não se fecharem preconceito contra mim, andai, praticai, não me negai perante os... não ter medo de confessar Jesus para ser expulso da sinagoga, andai enquanto tendes luz. Então ninguém pode ver esse homem só durante o dia, quando há luz. Então você não vai agora saber mais, não. Esta é a interpretação do sonho que viste, pelo qual apenas tu és aqui iluminado, pois abandonaste o teu próprio caminho e aplicaste a tua diligência à minha lei e a buscaste. Ó, como é que Deus valoriza o fato da gente buscar a lei com diligência. Uma recompensa, por que ele foi privilegiado com esses sonhos e visões? Porque ele aplicou a diligência à lei de Deus. Aquele que medita na lei de Jeová de dia e de noite, e a busca. A tua vida ordenaste, então não é só saber, conhecer, mas ordenar a vida com sabedoria, e chamaste de mãe o entendimento. E portanto eu te mostrei os tesouros do Altíssimo. Depois de outros 3 dias te falarei de outras coisas e anunciarei, e saí para o campo louvando e agradecendo ao Senhor. Então aqui é comentário meu agora. O homem que sai do mar é erguido depois de que se levantou um vento do mar que se moveu todas as suas ondas. Ventos representam lutas e guerras, e no verso 31 confirma que de fato são lutas e guerras. Seria esta uma grande guerra mundial? Os sinais dos tempos certamente estão indicando tempestade à frente. Aí eu falo um pouco sobre... Nesse tempo de guerra, ou antes dela, uma pessoa é fortalecida pelas visões do céu e nações lutam contra ele. Repare que no verso 38 diz, e ele os destruirá sem trabalho pela lei que é semelhante a mim. A lei de Deus é um reflexo do seu caráter, né? No tempo designado por Deus, ele apresentará essas tábuas. Quais essas? As que foram escondidas. Estão lá seguramente escondidas da família humana, mas no tempo designado por Deus, ele apresentará essas tábuas de pedra, não é tábuas de luz, na volta de Jesus, que também vai ter no céu. Essa aqui é tábua de pedra, para serem um testemunho ao mundo contra a desobediência de seus mandamentos e contra o culto idólatra de um dia de descanso falsificado. Essas tábuas de pedra são retiradas de seu esconderijo e nelas serão vistos os 10 mandamentos gravados pelo dedo de Deus. Esconderijo estão nesse momento. Essas tábuas de pedra que agora estão na arca do testamento serão um testemunho convincente da verdade e das reivindicações obrigatórias da lei de Deus. Então é de pedra mesmo. Aqui fala o relato de quando que foi escondido. Jeremias com alguns lá esconderam, né? Não, alguns justos, diz assim. Tem a caverna de Jeremias, lá Ron Wyatt, né? Foi profetizado para ele de que seria tirado em algum momento. Eu não sei se com a arca ou somente as tábuas, Deus vai dizer isso, né? Aqui tem o cálculo da distância de 1 ano e meio, né? Quem são esses que vêm voando? Para trazer os teus filhos de longe, e a sua prata e o seu ouro com eles. O que significa? Será que eles vão trazer barrinhas de ouro? Será que eles vão trazer dinheiro?
dólares para você comprar comida para a gente. Será que o mesmo Deus que fez milagre de levar eles, ressuscitar, agora vamos ter que comprar no mercado lá comida? Não, claro que Deus vai dar comida, não vai? Para milhares de pessoas. Vamos cozinhar. Não é ouro e prata literal. O ouro mencionado por Cristo, Ellen White diz, é a fé e o amor. Ou seja, fé e amor combinados. E amor tem precedência sobre a fé. Mas e a prata? Salmo diz assim, as palavras de Jeová são palavras puras, como prata refinada numa fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu as guardarás, ó Jeová, tu as preservarás desta geração para sempre. Prata é palavra de Deus, e aqui logo acrescenta também que Deus vai esconder essas palavras dos perversos, da geração ímpia. Então não pode ser a Bíblia também é prata, mas não é tudo que é palavra de Deus. A Bíblia já está exposta, Deus não escondeu a Bíblia, mas essas palavras aqui, as palavras de Deus são comparadas à prata, e ao redor barro. Prata refinada em fornalha de barro. Tudo bem, é fornalha, não é vaso, mas tem essa ideia aqui de barro ao redor. Os pergaminhos antigos eram guardados em vasos de barro para os preservar, não eram? Com RAM, manuscritos, tampa, né? Seria a prata que os filhos da dispersão vão trazer os escritos inspirados, mas ocultos, de que fala o texto abaixo, Segundo Esdras diz que em 40 dias escreveram 204 livros. 40 dias, parece que é 24 horas por dia, num turno de 5 pessoas, revezando, escrevendo o que ele falava, escreviam. E aonde estão esses rolos? Não se sabe, é maior que a Bíblia. 204 livros. Afinal, esses escritos foram preparados em resposta ao pedido de Esdras pelos que nascerão depois e os que viverão nos últimos dias. Ou seja, Esdras pediu, anjo Uriel, Deus, me dá alguma palavra para os que vão morar nos últimos dias, viver nos últimos dias. Você quer? Quer. Então, chama 5 homens para a gente escrever. Deus já sabia se esses rolos vão ser perdidos ou não. Deus já sabia. Deus preserva a sua palavra, a Bíblia. Então, Deus certamente preservou, mesmo que também preservou a Arca da Aliança, para os últimos dias. Então, estão em algum lugar esses rolos aqui. Não pode ter sido destruído, está em algum lugar aguardando. Porque a prata é mencionada primeiro em Isaías. Ali diz, com a sua prata... onde é que está Isaías 66? Os teus filhos virão de longe, para trazer os teus filhos de longe, e a sua prata e o seu ouro. Então, esses rolos, eles vão trazer Bíblia, a palavra de Deus, e o ouro, que é o seu caráter. Por que menciona primeiro a prata e não ouro e prata, nessa ordem? Porque a prata se vê mais facilmente. Eles estão vindo. O que eles estão carregando? Né? O caráter e o seu amor a gente vai perceber mais tarde, com o passar do tempo, com o convívio. Então, por isso que diz, e a sua prata e o seu ouro com eles. Interessante, né? Como que as coisas vão se encaixando. E aí, Ellen White, voltando àquele texto lá de Profetas e Reis, diz que as 10 tribos vão ter uma parte na restauração final. E depois ela continua e diz, e a Davi seu rei. E temerão ao Senhor e a sua bondade. Davi aparece como figura líder desse grupo. A mensagem da igreja de Filadélfia é dada por aquele que tem a chave de Davi, ou seja, a chave da casa de Davi, sobre os seus ombros. Indica responsabilidade. O governo está sobre seus ombros. A chave que abre a casa de Davi, para que se possa entrar e governar. Lembra que Davi unificou os 2 reinos? Tinha Saul ao norte e ele ao sul. Aí teve aquele general de Saul, que se chama como? Que morreu? Abner, será que é Abner? Que quis unificar, mas aí morreu. Quem matou foi, acho que, Joabe. E aí, mas Davi, afinal, unificou, né? Tornou-se uma só casa. E aí Jerusalém é a capital.
Da mesma forma, esse Davi aqui vai ser rei sobre todas as duas casas. A chave que abre a casa de Davi para que se possa entrar e governar. Vamos abrir rapidamente em Isaías 22, 22. Isaías 2, 2, 2, 2. Isso lembra de que é 2. Abre e fecha. Dá para lembrar assim, a chave da casa de Davi. Feliz sábado, Adilon, Léo, Cíntia, Shalom, Happy Sabbath. Vamos ver rapidamente como está o tráfego de pessoas. Agora tem 12 pessoas de Israel. 12 pessoas de Israel, todo esse azul aqui, acessando o site nesse momento. No Iraque tem 5, Daniel. Eu fico assim arrepiado de emoção, porque ali fala, os teus filhos virão de longe. Por que não fala, os justos virão de longe? Os meus filhos, não é teus filhos. Porque nós podemos ter um privilégio de poder apressar a vinda de Jesus e fazer parte aqui da obra de Deus. Isaías 22. Porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. Ele abrirá e ninguém fechará. Quer dizer, vai abrir esse governo temporário, mas depois vai fechar. E ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como um prego num lugar firme. E será como um trono de honra para a casa de seu pai. Ou seja, vai reinar, trono, prego. E nesse prego vão pendurar toda a glória da casa de seu pai. A prole e a progenie, quer dizer, pessoas que morreram, que são avô, bisavô, tetravô, que já morreu. Ou seja, geração em geração, prole, e que achavam, estamos cortados, quando é que vai se cumprir essa promessa? Calma, eu vou ressuscitar. Para Deus todos estão vivos. Todos os vasos menores, desde as taças até os jarros. Será que esses vasos menores são pessoas que são amarradas? Alguns ficaram alegres, outros tristes. Alguns têm um caráter não tão bom ainda, porque começam a murmurar, ficaram tristes, vasos menores, talvez, tem a ver com isso. Naquele dia, diz Jeová dos Exércitos, cederá o prego. Então a porta abriu e fechou, o prego foi fincado e agora cede. Ou seja, encerrou-se essa etapa. Eles vão voltar para a sua terra. Cederá o prego fincado em lugar firme e será cortado e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá. Porque eles vão voltar para o alto clamor lá. Vamos lá para Isaías 66 de novo? Isaías 66. Então, aqui agora vimos 22, que é abre e fecha, prega e cai. Por isso, 2, 2, 2, 2. Abre e fecha. Agora vamos para o 66. Ellen White diz que Isaías foi o profeta ousado. Paulo diz, ousou dizer Isaías. Esse capítulo, primeiro começa, o céu é meu trono e a terra o estrado de meus pés. Onde está a casa que edificais a mim? E qual é o lugar do meu descanso? Então tem alguma coisa a ver com lugar. Mas para esse homem olharei, o pobre contrito de espírito. Então, se você, irmão e irmã, quiser fazer parte desse privilégio final, para quem que Deus olha? Será que Deus vê a aparência? Davi é meu queridinho, xodózinho. Não, Deus não vê a aparência. É pobre contrito de espírito, que treme a minha palavra. Quer dizer, que vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que valoriza a palavra de Deus acima de palavra de doutor, de autoridade, de pastor. Que treme a minha palavra. E aí, ouvi a palavra de Jeová, verso 5, os que tremeis a sua palavra, vossos irmãos que vos odiaram e que vos lançaram fora. Então, quem que treme a palavra de Deus, em algum momento, de uma forma ou de outra, é expulsa por irmãos. Segue a Jesus Cristo,
Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis, expulsar-vos-ão das sinagogas. E ainda mais, vem a hora em que qualquer que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. Lançaram fora os irmãos. E ainda disseram que Jeová seja glorificado. Ou seja, com aparência de piedade. Mas ele aparecerá para vossa alegria, e eles serão envergonhados. E agora vem Isaías 666, que eu sempre ressalto como quando começa a acontecer algo sobrenatural na história aqui. Uma voz de ruído da cidade, uma voz do templo, uma voz de Jeová que dá recompensa aos seus inimigos. Isso aqui é Deus começa o juízo pela sua casa, pelo seu povo. Então, Ezequiel 9, começa pelo meu templo e mata. Deus limpa a sua eira, Deus quer botar fogo na sua plantação e queimar as sarças e abrolhos. Está emaranhado, aí bota fogo em tudo isso e só vai se queimar o que está seco, o que não tem a conexão viva com a videira. Queimou, tirou, então uma voz do templo, eles gritando, urrando de desespero. Provado foste e foste encontrado em falta. E aí vai definhar. E então começa. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que viessem as dores, deu à luz um filho homem. Aí começa. Esse filho, que eu vejo que se encaixa perfeitamente nesse filho de Deus que sobe na montanha. Em seguida, nasce uma grande multidão da terra. A terra deu à luz em um só dia, ressurreição dos israelitas, a quem Deus fez a promessa. Paulo disse que Deus tem ainda uma dívida para com eles, que são a descendência segundo a carne. Ellen White diz que são as 10 tribos que vão ajudar o povo de Deus. Nasceria uma nação de uma só vez. Então vem, Ellen White diz, conversos judeus, por judeus conversos, em um só dia, como Pentecostes. Ela diz que que vai ser mais judeus conversos do que lá no Pentecostes, não foi? Ali foi 3.000 em um dia. Então ela diz que vai ser mais, naquele outro texto que está naquele panfleto lá, que a gente viu sábado passado. Mas logo que Sião esteve de parto... Miriam, pega a minha Bíblia lá, por favor, rapidinho. Eu ontem à noite, eu estive vendo o que é esse parto. Pode um homem dar à luz? Mas é tempo de angústia. Essa grossa assim? Grossa em cima da prateleira. Não, está em cima da prateleirinha. É tempo de angústia para Jacó. Já achou, Miriam? Já achou. Desculpa, não machuca, mãe. Mas logo que Sião esteve de parto, deu à luz seus filhos. Os teus filhos virão de longe. Obrigado. Então, Isaías 66 diz que, esse parto, veja Jeremias 30, verso 6, para se você quiser saber o que é esse parto espiritual, dores de parto. Jeremias 30, verso 6. Jeremias 30, verso 6, diz assim... haverá um dia que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim. 30, verso 6. Perguntai, pois, e vede, pode um homem dar à luz? Por que, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como que está de parto? Porque grande é aquele dia. Aqui, especificamente, mais tarde, vai falar sobre a angústia de Jacó. Mas independente, aqui a gente vê que o homem de parto representa angústia. Logo que Sião esteve de parto, vai ter algum tipo de angústia para Sião. Então, antes que venham os seus filhos, vai ter algum tempo de tribulação. Eu lamento em dizer. Mas vai ter parto para nós, por assim dizer, que é angústia. Logo que Sião esteve de parto, deu à luz seus filhos. Porque ali diz, verso 11,
Jeremias 30, verso 11. Porque estou contigo, diz Jeová, para te salvar, conquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida justa, e de maneira alguma te deixarei impune. Ou seja, o juízo começa pela casa de Deus. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Então, o justo tem que passar por um pouco de fogo. Se ele já santificou sua vida mais, tem que ter menos fogo. O fogo é só o suficiente para queimar a escória. Então vai ter angústia para purificar e logo em seguida, bênção dos filhos. Voltemos lá para Isaías. Então agora no verso 9. Farei eu abrir a madre e não farei nascer? Acaso farei nascer e fecharei a madre? Ou seja, será que vai começar a nascer e já vou fechar? Não. Vai continuar. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos que amais. Regozijai-vos com ela com alegria, todos os que por ela pranteais. Lembra que lá em Ezequiel 9, põe um selo sobre aqueles que fazem o quê, Dani? Suspiram e gemem por causa de todas as abominações que acontecem na terra. E Ellen White no comentário diz que essa terra é especialmente igreja. Suspiram e gemem pelas abominações. Olha, aconteceu isso, pastor. Infelizmente é abominação, que tristeza. Então isso, aqui diz, ó, vós que por ela pranteais. Não está marcando aqui. Alegrai-vos. Deus está incentivando. Calma, alegre-se. Para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações. Para que sugueis e vos deleiteis na abundância de sua glória. Isso aqui não é alto clamor ainda. Isso aqui é depois que se juntam as 10 tribos. Os teus filhos virão voando e tal. Pois assim diz Jeová, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, a glória dos gentios como um ribeiro que flui. Então mamareis e ao colo vos trarão e sobre os joelhos vos afagarão. Como alguém que consola sua mãe, assim eu vos consolarei. Quando vedes isso, alegrar-se ao vosso coração. E aí vem, ó, pois eis que Jeová virá com fogo, verso 15, e os seus carros com torvelinho para retribuir a sua ira com furor, porque com fogo e espada Jeová entrará, suplicará com toda a carne. Os juízos têm um fim salvífico, para ver se ainda se arrependem. Trombeta sobre trombeta diz que mas eles não se arrependeram. Depois das trombetas falam, não é pragas ainda. Mas eles não se arrependeram. Então Deus vai suplicar com toda a carne. E os mortos de Jeová serão muitos. Os que santificam e se purificam debaixo de uma árvore. Isso aqui é meio misterioso. Não sei de quem se trata. Quem sabe é uma elite nos eventos finais. Né? Aqui em cima também. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem, eu os enviarei às nações. Aqui sim é alto clamor. Ellen White comenta, ó, aqui, ó, nesse texto aqui, ó, tá aqui por acaso. Enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lud, os que não viram minha glória. Ellen White diz, olhando ainda mais longe através dos séculos, o profeta contemplou o cumprimento literal dessas gloriosas promessas. Viu os anunciadores das alegres novas de salvação saindo aos confins da terra, toda tribo e povo. Ouviu o Senhor dizer à igreja evangélica, e aí verso 8, e ouviu a comissão que está ali. Então, cita o verso 19, que é esse aqui, cita aqui, ó. Jeová declarou ao profeta que ele enviaria as suas testemunhas às nações, a Tarsis, Pul e Lud, a Tubal e Javã. Interessante que fala suas testemunhas. Testemunhas. A gente pode manter a mente aberta para que a gente possa encaixar isso em outra vez que aparece palavrinhas-chave, assim, que vão fazendo os links, os elos. O profeta ouviu a voz de Deus chamando sua igreja para a tarefa que lhe foi indicada, a fim de que o caminho pudesse ser preparado.
Não lembra lá as 10 tribos, que elas vão ajudar a preparar o caminho do seu reino. Levanta-te, resplandece, então. E trarão os vossos irmãos como oblação a Jeová. Então eles que vão voltar, o Eufrates vai se abrir de novo, e vão trazer uma oferta a Jeová, sobre cavalos, em carruagens, liteiras, a Jerusalém, como uma oferta. E também deles eu vou trazer alguns, vou tomar alguns para sacerdotes e levitas, né? Deus pode completar o número dos 144 mil selados também deles, para que se feche o número. Aí o anjo fala, fechou o número. Aí se solta os 4 ventos. Porque antes que completasse o número, em Apocalipse 7, calma, segura os ventos ainda, porque ainda não foram selados, lembra? E quando se finalizou o número, aí solta os ventos e começa as pragas. Fechou o tempo de graça. Quando se completa o número, depois do alto clamor. Então, frutos do alto clamor vão ajudar a fechar o número, para que em seguida os ventos se soltem. Frutos do alto clamor. Também deles tomarei alguns. Deus não fala quantos, alguns suficientes para fechar o número. Pois como os novos céus e a nova terra vão estar diante de mim, a lua nova em lua nova e tal, e aí fim, céu, né? Fim dos tempos, mesmo segunda vinda e tal. Mas aqui a gente vê o alto clamor, e antes do alto clamor, então, vindo um povo. Né? Deixa eu ver se eu... como é que está o site? O tráfico. Vamos ver se tem mais pessoas. Tinha 12 pessoas de Israel. Agora tem 14 pessoas de Israel. Visitando o site. Só ontem foram 1.000 pessoas que entraram na página para saber mais. Quero Bíblia, porque lá no vídeo já aparece, né, a mensagem de salvação. E se você quiser, clique aqui nesse botão abaixo para ter a Bíblia e ter o caminho a Cristo. Aí quem clicar é porque tem realmente interesse. Eu estava aqui no YouTube querendo assistir uma outra coisa, mas agora eu quero isso. E entra. Do Uzbequistão. Aqui são esses dois embaixo, azul e vermelho. Azul e vermelho. Isso aqui é Índia e isso aqui é Israel. Tem 14 pessoas de Israel nesse momento que estão na página do MV. E tem até alguém da República da Coreia. Eu não sei se esse termo, República... A República é norte. República do Norte. Não. É sul. República da Coreia, eu acho que é do Sul. República da Coreia, aqui, ó. Mas oramos para que também os do Norte sejam alcançados, né? Eu nem sei se os do Norte poderiam ter acesso ao YouTube, à internet livre, ou se é censurado, né? Dois da Coreia. Põe lá, depois você terminar. Os pais não viram o vídeo dele. Tá. Davi esperou pacientemente até que chegasse o reino, né? Eu não sei se eu deixei de comentar alguma passagem de Ellen White, só vou rolar rapidamente. Não pode ser Jerusalém literal. Pode ser que Deus escave essa montanha em algum Oriente Médio, mas não tem nada de especial que vai acontecer em Jerusalém antes de ser purificado pelo fogo. Não é mais um lugar sagrado. A maldição de Deus está sobre ele por causa da rejeição de Cristo, a crucificação do Filho unigênito de Deus. A mais negra mancha de culpa está sobre Jerusalém, e nunca mais será um lugar sagrado até que seja purificado pelo fogo purificador do céu. Eu queria rapidamente abrir em Romanos 11, porque, assim, o fato de que alguns judeus podem ser salvos, eu acho que todo mundo acredita, porque na própria época de Paulo, ele mesmo era israelita. Então eu penso que é óbvio que alguns israelitas podem ser salvos, mas por que ele escreveu 3 capítulos para chover no molhado? Tem alguma coisa especial aí. Vamos lá para Romanos 11. Ou seja, a meu ver, ele está dando, deixas
dando umas dicas ou algumas some hints. O que é hint em inglês, em português? Algumas pistas, isso. Para essa ressurreição das 10 tribos. Verso 31. Porque, começa assim, verso 1, rapidamente. Pergunto, pois, acaso rejeitou Deus ao seu povo? De modo nenhum. Só essa frase aqui não é meio surpreendente já? Deus rejeitou a Israel ou não? A gente costuma dizer que sim no ano 34. Mas aqui ele diz, Deus rejeitou o seu povo? Não. Ou seja, já tinha passado o ano 34. Sim. Ele respondendo, né? Já tinha passado o ano 34. Isso. Porque também eu sou israelita. Aqui ele está falando de um remanescente fiel. Não é a nação, o sinédrio, Netanyahu, né? Não. É remanescente. Sempre foi assim. Os ramos da oliveira que disseram, ai não, rejeitaram Jesus. Imagine agora as promessas. Verso 31 agora. Lá mais para o finalzinho. Pode ler isso aqui hoje à tarde se quiser. Mas olha só. Verso 30. Pois assim como vós outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, falando aos romanos, aos gentios. Eles alcançaram misericórdia pela desobediência dos judeus. Porque já que eles não querem, então pregação para os gentios. Se a sua rejeição é salvação para o mundo, o que não será a sua aceitação, a não ser vida dentre os mortos? Ressurreição de Ezequiel 37. Assim também estes agora foram desobedientes, para que também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Pois se tu, gentio, foste cortado da oliveira, que por natureza era brava, e contra a natureza foste enxertada na boa oliveira, quanto mais esses, o remanescente judeu, israelita, que são naturais, descendência de Abraão, serão enxertados na sua própria oliveira. Claro que pode, sim. E eu queria ainda ressaltar verso 28, eu acho que deixa eu ver. Quanto ao Evangelho, eles, na verdade, são inimigos por causa de vós, ou seja, a inimizade dos judeus para com os gentios, mas quanto à eleição, são amados. Ou seja, por causa dos pais, diz aqui. Que pais são esses? Abraão, Isaac e Jacó. Deus não fez promessa? Vocês vão possuir. Então, por causa dos pais, há uma eleição. Então, isso aqui dá uma pista, Vai ter uma coisa grande que ainda vai acontecer, Ezequiel 37, ressurreição e assim por diante. E eu vou deixar aqui para vocês também lerem hoje à tarde, quem quiser depois que viu esse vídeo, ler em casa com calma. Ontem eu redescobri, né? Jeremias, capítulo 30, 31. 30 e 31. O título é Deus promete trazer do cativeiro o seu povo. Aqui fala de Davi. E o 31 continua. Juízo para os maus, restauração do remanescente segundo a carne, por causa dos pais, para Israel literal, se juntando ao Israel espiritual. Enfim, é muito profundo. Então, basicamente, a minha mensagem é que nós não nos fechemos em algum preconceito. Por exemplo, eu também, tudo que cheirava a dispensacionalismo, a coisa temporal, 10 tribos, não pode ser os da carne porque foram rejeitados. Eu sempre usava certos termos que a vida inteira fui inculcado, assim como muitos rejeitaram Jesus também. Na Galileia não vem profeta. Fique tranquilo que vai vir Elias primeiro e vai ser fácil reconhecer. E não reconheceram.
Até João Batista se perguntou, será que és tu? Eu achei que tinha que vir em glória. Só que no Antigo Testamento há duas vindas do Messias, o reino da graça e o reino da glória. Da mesma forma, então, pois eles não reconheceram essa diferença. Não há um capítulo do Antigo Testamento dizendo claramente, o Messias vai vir 2 vezes. Não tem um verso assim. Eles tiveram que debulhar a Bíblia e quebrar a cabeça. E nem João Batista conseguiu claramente enxergar essa diferença, diz Ellen White. Então, havia certos preconceitos, um homem assim. Então, minha mensagem de hoje é que nós não tenhamos preconceito porque a gente não estava acostumado. A gente acha que esse Davi é Jesus e que é só Israel espiritual, né? Eu achava, mas onde é que está escrito? Paulo diz que tem alguma coisa lá segundo a carne. Ellen White, com esse texto aqui central que eu mostrei para vocês, logo no começo, eu já fiz 2 vídeos, um chamado O Homem que Sai do Mar, esse aqui, A Chave de Davi e o Vale de Ossos Secos, para mais detalhes, e aqui essa citação de Ellen White que para mim foi assim o toque de despertar. Peraí, tem algo aí. Uma promessa às 10 tribos que foram rebeldes lá antigamente. Deus prometeu para elas que eles vão ajudar o povo de Deus no fim, para preparar o caminho. Restauração. Não diz que Elias virá e restaurará todas as coisas. Quem sabe tem coisas que a gente não cumpre ainda, estatutos e juízos. E eles vão dizer, mas espera aí, por que vocês não... Mas onde que está escrito? Está lá em Levítico. É. Restauração final. Elias virá e restaurará todas as coisas, disse Jesus. Ele disse, mas ele também já veio, que foi João Batista. Mas ele também disse, e virá no futuro de Jesus, no futuro de João Batista. Então, que não nos encerremos em certos estigmas, como deve acontecer o final dos tempos. Primeiro vem a lei dominical, depois... Pronto. Não nos fechar como deve acontecer. Os judeus perderam a primeira vinda de Jesus porque achavam que deveria ser de outro jeito. E não examinaram as escrituras para ver quem que é esse Davi para a segunda vinda agora. O que diz? Tá? Então vamos nos ajudar mutuamente. Eu estou me sentindo como andando num nevoeiro, que eu ando um pouco, ensino para outras pessoas e aí de repente eu vejo mais um pouquinho, mais longe, o que eu não vi antes. Mas porque eu andei, agora eu já vejo essa montanha aqui, apareceu. E se eu caminhar para lá, quando eu chegar na montanha, eu vou ver um outro morro ali ao lado. Agora eu vou caminhar. Então Deus vai abrindo à medida que a gente vai estudando e ensinando. E a palavra de Deus é como uma fonte que não tem fim, né? O que vocês acharam, assim, uma impressão geral? Vocês já tinham... Eu nunca pensei nisso, mas sempre me inculcou esse Oséias. Oséias. Davi, seu rei. Davi, seu rei. Porque Oséias é um livro em que o Senhor fala para o povo, vocês vão embora daqui, vocês me abandonaram. Certo. Depois o Senhor, vou levar eles para o deserto, vou falar o coração, traz de volta e fica para lá e para cá. Depois o Senhor diz, depois tornarão seus filhos, os filhos de Israel, e buscarão o Senhor seu Deus e Davi seu rei. Pois é, Davi já tinha morrido há muito tempo. Mas será que seria Israel moderno? Deus sempre trabalha não com um grupo com etiquetas humanas. Isso aqui é Israel, agora Deus tem que obedecer a bandeirinha de Israel. Deus sempre trabalha de uma forma que não depende do humano. É os seus remanescentes, segundo o Espírito, não segundo a carne. Então, bandeirinha ou não, Jesus disse, meu reino agora não é desse mundo. Já era para ser segundo esse mundo, quando Davi foi rei, né, teocracia, mas agora meu reino não é desse mundo. Então não pode ser Israel literal. Ali
segundo a carne. Porque meu reino não é desse mundo. É um remanescente que vai vir com a ressurreição. Eu não sei o que o mundo, a CNN, vai falar sobre eles. Quem são eles? Talvez vai estar em época de guerra. Assim, vai estar em época de guerra. Então, vai estar uma confusão. Sem internet aqui, apagão. Ai, luta, bomba nuclear. E talvez, vai passar batido. Né? Não fala que vai ser em época de guerra, que vai acontecer isso. As ondas do mar estavam agitadas. Então, vai ressuscitar uma multidão. E aí os judeus fiéis, segundo o DNA, segundo a carne, vão ver, aí vão orar, Deus vai mover, talvez um anjo vai aparecer como Gabriel apareceu para José, vai para lá, tal. Aí eles vão ver o anjo, o homem sobre a montanha, quem sabe, né? Vamos ver como é que vai se desenrolar exatamente, né? Mas isso que eu hoje mostrei, segundo a Esdras, como Ellen White recomendou segundo a Esdras, né? E foi o livro que ela mais citou, segundo a Esdras. Alguns dizem quarta Esdras, porque Esdras e Neemias que estão na Bíblia é contado como primeira e segunda, aí terceira é a primeira Esdras, e quarta é o segunda Esdras que está no apócrifo. Então, em certo sentido, quarta Esdras ou segunda Esdras. E por isso que a Ellen White diz que os sábios dos últimos dias devem entendê-lo. Devem entender. É um privilégio poder ver mais de perto, uns contornos mais claros agora, o que Deus tem em mente. E todo o Antigo Testamento vai se cumprir assim. Toda a profecia vai se cumprir. Aquilo que era misterioso agora está mais claro. Para a honra e glória de Deus. Vamos dar mais uma olhada aqui no tráfico. Traffic. Online user, tem 16 pessoas de Israel. Só está subindo. Só está subindo de Israel. O vídeo. Isso aqui é em hebraico, né? Vamos ver a Betsy falando em hebraico. כפי התורה. אנחנו אוהבים את הבורא ולכן מתאמצים לשמור על מצוותיו בכל כוחנו ומאמצים. אני משתמשת בצעיף עצמי. Falando que ela usa véu, que as antigas mulheres usavam. התורה אומרת שנשים יהודיות השתמשו בכיסוי ביומן. número 5:18. אני אוהב לצפות בסרטונים של נשים יהודיות שמשתמשות בצעיף ואיך הן שומרות על שבת. Que ela gosta de assistir mulheres judias. שהחלטתי גם לשמור על אחד מהחוקים. Quando eu comecei a usar barba, então tudo isso aí estou falando para eles se identificarem. Tem cristãos que estão guardando estatutos e juízos e a lei de Deus. Aí eu falo que Jesus não veio para destruir a lei. As duas tábuas, amor a Deus e ao próximo. Aí a Dani fala. אם אין לשונם על פי התורה והעדות, אין בהם אור. אם הם לא מתבססים הרבה על מה שהאל אומר, אנחנו לא צריכים להאזין להם. שמי דניאל, שם אשתי בצי, וזו הבת שלנו דניאלה. אבי אהב את השם דניאל בגלל הנביא דניאל. Aí eu falo de Daniel 9, que desde a ordem para sair até o Messias, באמצע השבוע, ישוע מת, נותן את חיבורים לאחר a destruição de Jerusalém, que Jesus foi o anjo que Deus enviou. Envia o meu anjo para ir contigo. O nosso caráter deve seguir o modelo divino. Por isso, dá-lhe glória. Vamos tentar colocar legendas em português? המתים אינם יודעים דבר. בעת המות אין דעת. האדון אומר, דרך שלמה, כל מה שיבוא לידך לעשות,
תעשה זאת כפי כוחותיך הפנימיים. כי במקום אשר אתה הולך לשם, אין פעולה ותכנון, ואין ידה זה חכמה במקום ההוא. המקרים של המתים נבדקים במהלך זמן הדין. החטאים שלך נמחקים, אולי. מה עם הרישום שלך? טהרת המקדש, משפט העמימים. Essa tradução por escrito tem muitos erros, mas a tradução oral é boa, né? Quando a gente viu em alemão, né? Aqui diz umas coisas nada a ver, assim mesmo. Aí Ezequiel 37, de que Jesus foi rejeitado pelos líderes e não o povo. Eu tento falar de uma forma positiva. Aí a Dani. Como é que Deus pode ser um, sendo que são dois, Jesus e o Filho? É como homem e mulher tornando-se uma carne. É a mesma unidade hebraica. Jesus é o Criador. Aí eu falo de Qumran, que Isaías 53, se ele quiser conferir. גם שם ישעיהו פרק 53 בספר הנביאים הקדושים. יש מי שעשוי לטעון, ראה. Aí eu falo do livro Caminho a Cristo, se ele quiser clicar. מדריך על איך לקיים קשר אישי עם הבורא באופן המתאים. E o Novo Testamento. Aí a gente canta. Quem deu crédito? Isaías 53. Esse aqui é o texto massorético e em cima é o texto de Qumran. Para ele comparar. Nós acampamos lá para poder fazer essa gravação. Mas eu falei para a Dona, fala depois. Deixa eu ver. Foi antes da Suzana chegar também, era para outra não dizer não, né? Para duas não dizerem não. Foi antes que ela chegou? Antes, uma semana antes dela chegar. Bom, então Deus abençoe. Vamos fazer uma oração final de bênção. Santo Deus e Pai, graças te damos pela alta vocação e por nos revelar os teus planos mais claramente com a ajuda dos apócrifos de tua serva Ellen G. White. Queremos andar na luz e não nos fechar, mas nos basear no sola Escritura, em tua palavra. Obrigado pelo privilégio de restaurar as tribos de Israel. Envie, Senhor, os teus servos, que tu escolhas e que tu faças em breve grandes coisas e somente o teu nome seja glorificado. E agora despeça-nos com a tua bênção. Jeová te abençoe e te guarde. Jeová faça resplandecer o seu rosto perante ti e tenha misericórdia de ti. Jeová sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Em nome de Jesus.